em tempo de isolamento social. Queria, em nome da editora Opet, dar as boas-vindas para todos vocês. É um prazer estar aqui com vocês, com a professora Regina, nossa companheira, parceira da editora, né? E queria aproveitar para fazer um combinado com vocês, de vocês se apresentarem para a gente ali pelos comentários, então que vocês possam deixar ali os seus nomes, da onde vocês vêm, né? Da onde estão, e que função desempenham nas escolas, se são professores, gestores, se também talvez tenhamos pais, que vocês possam se identificar ali, para que a gente possa manter uma interação. Se vocês tiverem perguntas, fiquem muito à vontade para registrarem ali pelos comentários as colocações de vocês, né? A editora Opet atende hoje muitos professores e muitas crianças e estudantes no país inteiro. Então, nós teremos a oportunidade de estar refletindo com pessoas de todos os cantos do país, e isso vem só enriquecer, né, as nossas discussões e as nossas reflexões sobre a educação infantil nesse momento tão difuso, né, que nós estamos vivendo, tão diferente de tudo que nós já vivemos até hoje. Eu sou a Marina, eu sou supervisora pedagógica da equipe da educação infantil, da editora Opet. A equipe é composta por mim e mais 4 pessoas, e nós somos responsáveis, então, pela organização das formações dos professores que utilizam o material da editora Opet. Hoje eu vou estar aqui com vocês conduzindo a conversa, junto com a professora Regina Schudo, nossa parceira, como eu já falei, palestrante, autora da coleção Brincar e Criar, como pensar a educação da editora Opet, e que vai trazer muitas contribuições hoje para a gente, a partir das suas vivências como assessora de alguns lugares onde ela trabalha, escolas públicas, escolas privadas, e também como especialista na educação infantil e em políticas públicas. Professora Regina, seja bem-vinda à nossa conversa, é um prazer ter você aqui conosco. Obrigada, Marina. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui a convite da Opet. Quero agradecer, em nome da Marina, agradeço todo o grupo da editora, que sempre me acolheu tão bem. E hoje recebi esse convite para falar mais um pouquinho sobre as questões da educação infantil nesse tempo de pandemia. Vamos lá, porque esse é um momento de bastantes dúvidas, questionamentos, inseguranças, enfim. Então, eu estarei à disposição. A Marina vai fazer mediação, então eu vou estar aqui pronta para a gente poder responder e depois, inclusive, também trazer respostas, talvez, às dúvidas. Mais do que respostas, talvez eu faça mais questionamentos para todos nós. Isso mesmo, vai ser uma conversa com bastante situações para a gente refletir, né, Regina? A gente tem vivido um cenário aí bem diferente. Olha só, a gente já tem aqui conosco mais ou menos 350 pessoas de vários lugares, né, do país: Fortaleza, Loanda, de Colombo, aqui pertinho, Pitanga, Ouro Oeste, em São Paulo, Ponta Grossa, Ibirá. Então, temos bastante gente já nos acompanhando, né? E para começar a nossa conversa, Regina, eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho como é que chegamos até aqui, né? Por que hoje precisamos estar pensando na educação infantil num cenário de isolamento social, né? Então, nós começamos essa história lá em dezembro do ano passado, quando na China apareceram os primeiros casos de coronavírus, né? E em 3 meses, em março, nós já tínhamos mais de 150 países relatando os episódios do coronavírus. A Organização Mundial de Saúde, então, declara a pandemia, de fato. No comecinho de março, a gente tem o primeiro caso aqui em Curitiba, né, situando a nossa região aqui. E já começa, nesse momento, o movimento de isolamento social, né? A gente já tem as orientações de que ficar em casa é melhor, não acontecer aglomerações.
E nesse contexto, então, no começo do mês de março, meio de mês de março, a gente tem a parada das escolas, né? No caso da educação infantil, uma parada que veio num ano muito especial, né? Nós temos nesse ano, em relação à educação infantil, um ano de implementação da base, né? Então, muitas escolas e muitos municípios repensaram os seus currículos, começavam o ano, então, reafirmando algumas situações e algumas concepções que já eram trazidas em documentos anteriores, principalmente nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, e reorganizando a sua organização curricular pelos campos de experiência, né? Além disso, trazendo uma preocupação da garantia dos 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, era um ano que começaria muito diferente, né? Começaria com algumas questões para serem repensadas pelas escolas. Algumas delas que já deviam estar sendo colocadas a partir das diretrizes, mas outras que precisavam ser repensadas. Em função disso, a gente tem algumas orientações nacionais, né, sendo impostas nesse momento ou apresentadas nesse momento. A gente tem uma medida provisória que orienta sobre a organização do calendário escolar, né, a relação dos 800 dias, dos 200 dias, 800 horas, e a gente tem um parecer do Conselho Nacional em consulta pública até o dia de hoje, né, também apresentando, então, orientações sobre a reorganização do calendário, mas também sobre as propostas pedagógicas, né, para a educação básica. E daí que nesse contexto, não é, Regina, a gente precisa pensar um pouquinho como é que fica a educação infantil, né? Como que ela está sendo vista, como é que a gente tem encontrado, que orientações a gente tem percebido em relação à educação infantil nesse contexto, e como que a gente olha para tudo isso, né? Como é que a gente tem visto isso, então, Regina? Então, vamos lá. Você fez todo esse cenário muito bom, Marina, para a gente rememorar. Vamos começar pensando assim. É a primeira vez que nós estamos vivendo uma pandemia. No Brasil já houve caso, mas eu não presenciei, certamente a grande maioria que também não, porque isso foi no início do século passado. Então, esse momento é um momento que nos gera insegurança, incerteza. Muitas vezes eu vejo até algumas pessoas com um pouco de desesperança. Então, vamos começar pensando que, antes de falarmos da educação infantil, todos nós queremos assegurar as nossas vidas. Então, retomar esse momento nas aulas não seria nem adequado. Talvez a escola, de fato, seja o último lugar a voltar a funcionar, porque nós precisamos salvar a vida das crianças. E se não protegermos a vida de adultos e crianças, de todas as classes sociais, de toda a população, talvez a gente não tenha crianças depois na escola, né? Esse é um momento que nos deixa bastante fragilizados emocionalmente, todo mundo vivendo um momento em que a gente jamais imaginaria. Eu jamais imaginaria que ficaria mais de um mês trancada dentro da minha casa, assim certamente todos vocês, com uma nova reorganização familiar, uma nova reorganização do trabalho. Mas, apesar de tudo que está rondando entre nós, eu venho falar hoje um pouco sobre a educação mais humanizada e venho falar sobre vida. Então, para que a gente pense na educação infantil, nós vamos ter que começar pensando neste cenário que nós estamos vivendo, mais perceptível das desigualdades que nós temos nesse país, né? O que está acontecendo em alguns casos, como Pará, Fortaleza, Manaus, enfim, alguns estados, é muito mais gritante o problema da saúde, é um problema de calamidade, outras regiões nem tanto. Por outro lado, as desigualdades sociais, econômicas,
as desigualdades em relação ao acesso à tecnologia, a higienização das famílias, né? Tem família que não tinha todo esse hábito da higiene, enfim. Então, essas desigualdades gritantes faz-nos repensar, inclusive, que educação é essa e para que ser humano nós estamos educando. Antes da pandemia e pós-pandemia, nós temos esse ato que nos faz pensar que talvez seja momento de reaprendermos uma nova ética humana, uma nova ética nas relações humanas, né? E desse respeito a essas relações todas. Então, hoje, quando Marina me convida para falar de educação infantil, penso que a primeira coisa que a gente tem que pensar é assegurar, de fato, a vida da nossa criança, seja na escola ou seja em casa. A escola está de portas fechadas, mas a educação não parou. Não é mesmo, Marina? Isso, e a gente tem que pensar, Regina, acho que muito bem feita a sua colocação, porque se acreditamos que é por meio da educação que formamos pessoas, né? E que esses sujeitos que chegam na escola já chegam com uma história, são sujeitos históricos, né? Esse momento que a gente está vivendo vai fazer parte dessas crianças, né? Que chegam para nós na educação infantil e que vão trazer experiências em relação a esse momento, né? Então, pensar um pouquinho sobre isso é fundamental, né? Como que sujeitos queremos formar e como esses sujeitos vão chegar para a gente na escola após esse momento, que experiências vão trazer sobre isso e como que nós vamos trabalhar com isso na escola, não é? Uhum. Então, hoje vamos dialogar um pouquinho sobre essa educação infantil. Como Marina falou, a criança é um sujeito de direitos, né? É um sujeito histórico. A educação infantil, como prevista na LDB, nas diretrizes curriculares, inclusive na Constituição Federal, dizendo que é dever do Estado e da família assegurar a educação das crianças, não está dizendo nesse momento que a família tenha que agora assumir o papel do pedagogo. Não. Nós temos a nossa identidade da educação infantil muito bem constituída naquilo que os documentos legais apontam, assegurando a presença da criança na escola, que a educação infantil ela é presencial e a educação ocorre por meio da interação e da brincadeira, e que, nesse momento da pandemia, nos faz pensar que qualquer forma de educação à distância não seria adequado, mas que também eu não posso perder o vínculo da criança com a escola. Para não perder este vínculo, nós vamos ter que encontrar mecanismos para isso. Marina, se me permite, eu gostaria de dizer para todos que o documento que estava de consulta pública até o dia de hoje, dia 23 de abril, que é a proposta do parecer para a reorganização dos calendários escolares do Conselho Nacional de Educação, ela deixa de ter consulta pública hoje, a semana que vem, possivelmente, deva ter aprovação de um novo documento. No documento, na parte que cabe à educação infantil, que está na página 6 do documento. Esse documento, gente, para quem não leu ainda, ele está no site do Conselho Nacional, que, por sua vez, está dentro do site do Ministério da Educação. Quando ele diz que não há previsão normativa para oferta à distância para a educação infantil. Não temos normativa. Então, o que o Conselho Nacional vai sugerir, né? Ele sugere, por exemplo, orientações à família, que depois eu e a Marina falaremos sobre isso. Mas esse documento, quando for aprovado, e assim espero, é preciso que a gente entenda a distinção entre o ato de educar em casa e o ato de educar na escola. A escola cabe a aproximação da criança com esse mundo todo por meio de experiências de aprendizagem. Mas em casa, gente, a criança também aprende desde o momento que nasce. É na relação e do estabelecimento dos vínculos familiares. Então,
Não vamos esquecer que em casa os pais... Gente, às vezes a gente, quando fala até o que as escolas vão fazer com as crianças que estão em casa agora, gente, tem a família, né? E nós, educadores, sempre falamos tanto que é importante que a família se aproxime da criança nesse momento. Não no momento da pandemia, no momento da infância, de 0 a 6 anos, que a família é tão importante. Pois então chegou o momento. É momento dos pais criarem vínculos de afeto com seus filhos. Talvez muitas famílias estão trabalhando dentro de casa, ou os pais estão saindo para trabalhar, talvez trabalhem na área da saúde, não sei. E aí, o que é que as nossas crianças estão fazendo em casa? Essa é uma preocupação que nós temos que dialogar. A outra preocupação é que algumas redes de ensino já estão ofertando para as crianças tarefas online. Será que é adequado? Que tipo de tarefa nós vamos destinar às nossas crianças? Tarefas online ou atividades de orientação aos pais? Então, esse é um trabalho que nós vamos ter que parar para pensar. Segundo o documento do Conselho Nacional de Educação, podemos assegurar orientação para os pais, como leitura, brincadeira, jogos, música, para as crianças de 0 a 3 anos. Para as crianças de 4 e 5 anos, o documento ressalta questões que eu não acho tão viável, como, por exemplo, garantir programas infantis na TV ou com caderno de atividade. Já acho que isso não seria necessário. Com ressalvas, muitas. Com ressalvas. Vamos ao que o documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, publicado em 2018, 2016 fizeram uma publicação, depois 2018, dizendo que as crianças não devem permanecer tanto tempo diante da tela, porque isso traz o sedentarismo, obesidade, falta de interação, e a criança aprende quando tem interação com os adultos e outras crianças. Então, estamos fazendo ressalva nesse momento que não estou dizendo que não é para permitir. Lógico, as crianças estão tendo contato. Olha, eu dialogando com vocês através hoje da internet, do celular ou do computador. Mas para as nossas crianças, eu não posso destinar um tempo muito grande. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, então, que as famílias controlem já o uso, antes da pandemia, ela já dizia, que não ultrapasse aí 1, 2 horas. Não que a tecnologia não traga benefícios, mas que o brincar, o contar histórias, traz muito mais benefícios. Então, educadores, esse acredito que é um momento para a gente orientar as famílias para que se aproximem das crianças, estabelecendo desde rotina, participação nas tarefas de casa, como também momentos que os pais possam ficar com seus filhos. Há muitos estudos dizendo que as crianças no Brasil já brincavam menos. Quem sabe agora a gente não volte a resgatar a importância da criança ser criança, brincando. E é importante, né, Regina, a gente destacar a brincadeira enquanto uma forma de aprendizagem dessa criança, é a forma de linguagem dessa criança, né? Então, antes a gente pensar em quais são as orientações que poderão ser dadas para essas famílias, a gente precisa reconhecer quem é essa criança, né? Uma criança que hoje tem acesso à informação já de uma forma bem grande, né? Então, ela já tem acesso à televisão, ela já tem acesso à tecnologia de uma forma que já contribui para as aprendizagens dela, mas ela não pode deixar o aspecto ligado à brincadeira, à interação com as outras pessoas em virtude disso, né? Então, antes da gente falar um pouquinho sobre as orientações propriamente ditas que a gente vai fazer em relação, para os familiares, como um movimento de parceria com essas famílias,
né? É importante que a gente destaque quem é essa criança de fato, o que a gente conhece sobre elas, né? E será que os pais, eles têm esse mesmo conhecimento, né, sobre essa criança, de quem é esse sujeito criança que está na educação infantil? Os pais não são os especialistas em educação infantil, né? Quem desempenha esse papel fundamental somos nós que estamos nas escolas, né? Pensando sobre a aprendizagem e desenvolvimento dessas crianças. Então, também é nosso papel de orientar essas famílias em relação a isso. Por que brincar é importante? Por que conviver com as famílias e interagir com elas é importante para essa criança? E conhecendo essa criança um pouquinho melhor, a gente tem essa oportunidade, não é? Muito bem, Marina. Acho que é bem oportuno quando você disse qual é a nossa concepção de infância e de criança. Vamos pensar assim, gente. Vamos nos remeter lá ao século XVIII, né? Quando as crianças eram consideradas como adultos em miniatura. Hoje nós entendemos socialmente que de 0 a 6 anos é o período mais importante do desenvolvimento humano. Então, é o período mais importante do desenvolvimento de todos os seres humanos. E é nesse período que a criança, ao se aproximar com o seu ente querido aí em casa, com a família, ele vai se tornando sujeito histórico de direitos, que é uma criança curiosa, questionadora, que quer aprender por meio dos seus sentidos e descobrir o mundo. Antigamente, nós achávamos que uma criança, meu Deus, regando como se fosse uma plantinha, ela desabrocharia. Hoje entendemos que, a partir de relações, né, responsivas, de atitudes responsivas, nossas crianças terão muito mais condições, inclusive posteriormente, de se tornar um jovem e um adulto melhor. O que os estudos hoje da sociologia, antropologia, pedagogia, psicologia e da neurologia, da neurociência cognitiva nos apontam? Que esse é um período que o cérebro da criança triplica de tamanho quando há garantia dessa interação e de estímulos, de cuidados afetuosos que a gente tenha com as crianças. Em alguns países, Marina, a educação infantil, como no nosso, ela só se torna obrigatória lá aos 4. Até os 4, há governos que, inclusive, incentivam que os pais fiquem em casa. No Brasil, quando a gente colocou a educação infantil de acesso a todos, assegurando 50% de atendimento das crianças de 0 a 3, é porque ficar em casa talvez não fosse tão benéfico quanto ir para a escola, por conta das famílias não terem essa visão que nós temos sobre a infância. Por isso, a gente começou a abraçar um monte de criança para a educação infantil para assegurar o pleno desenvolvimento das crianças sob o âmbito físico, emocional, cognitivo, social, afetivo. Logo, a nossa concepção de infância é dando voz, ouvindo, escutando as nossas crianças que têm direitos e ajudando-as no entendimento desse mundo, abrindo janelas de oportunidades para que ela se desenvolva. Logo, o que é que nós podemos, então, fazer nesse momento? Primeiro, gente, confiar na família. A escola que não fique desesperada pensando o que será que as crianças estão fazendo em casa. Porque é dever dos pais também ficarem com as crianças. Afinal, elas saíram desse lar para vir para a nossa escola. Então, assegurar nesse momento que as crianças sejam bem assistidas. O marco legal da primeira infância diz, inclusive, que para as crianças em vulnerabilidade social, a assistência social, a saúde, a educação, conselho tutelar, cria um mecanismo de acompanhamento para todas as crianças, dada a importância da primeira infância para todas as políticas públicas no nosso país. Como diz James Hackman,
se não tiver educação infantil de qualidade, se não assegurarmos um atendimento à criança em seus lares, o Brasil, inclusive, e o mundo não desenvolverá economicamente. Portanto, esse é um momento precioso para entendermos quem é a nossa criança no Brasil. Então, quando Marina diz, então, Regina, o que é também o brincar? Precisamos entender essa taxonomia do brincar, né? Que brincar não é ficar usando só joguinho eletrônico. Brincar envolve emoções, sensações, a brincadeira livre, auto-iniciada pela criança, brincar com materiais não estruturados, que é a brincadeira que a gente tinha na nossa infância. Marina falou de Manuel de Barros hoje para mim. Como Manuel de Barros dizia, cresci brincando entre formigas, numa infância livre, sem comparamentos. É isso mesmo, permitindo a criança ser criança, criando, inventando, brincando de faz de conta, que isso é o importante. Isso é permitir que a criança seja criança. Por isso, Mahatma Gandhi e tantos outros lutaram, por exemplo, contra o trabalho infantil, contra a escravidão infantil, do uso do trabalho da criança, uso da criança no trabalho. Por quê? Porque eu preciso assegurar o direito da criança a ser criança. Isso. Diga lá, Marina. E a gente tem que pensar que no cotidiano, né, Regina, as crianças vão construindo e ampliando os seus saberes a partir dessas experiências, então, né? A gente pode pensar que essas experiências vão transformando essas crianças nos sujeitos em que elas vão se formando nessas ações, né? Nas interações, com a brincadeira, pensando que na possibilidade que essas crianças têm. Hoje nós temos crianças potentes, criativas, que fazem narrativas maravilhosas, né? Que inventam situações que trabalham com o faz de conta, com os jogos simbólicos, que têm uma potencialidade inata delas. Então, acreditar nessa criança faz toda a diferença, não é? Isso. Quando você falou das experiências, muito bem, Marina, porque assim, o Brasil agora é que fala de um currículo pautado em campos de experiências. Mas vamos entender, outros países, como a Itália, né, já trabalhava com essa perspectiva dos campos de experiência. A criança em casa também tem experiências. Experiências, por exemplo, ao organizar o quarto, arrumar a cama, ajudar a mãe a cozinhar, a colocar a mesa, são aprendizagens. Ontem eu estava numa live com a Karen, que é do Sistema Ápice, e a Karen dizia assim, Regina, uma vez eu conheci uma criança que, por 3 dias, ela olhava para um guardanapo branco dentro da lancheirinha dela, e ela dizia, eu não sei por que tem esse papel branco aqui. O fato dela ter aquele guardanapo branco, porque ninguém disse para ela que era para higienizar a boca, segurar o alimento. Tudo isso são vivências e experiências de aprendizagem. A experiência de aprendizagem não é só na escolarização formal. Todos nós podemos ter experiências. Por exemplo, quando eu aprendi a andar de bicicleta, uma aprendizagem que eu tive que faz bem para o meu físico, eu aprendi quando era criança, em casa, com os meus pais, né? Ou com os meus colegas brincando na rua. E eu não vou esquecer mais dessa experiência de aprendizagem, e ela me ampliou oportunidades para o meu desenvolvimento físico, emocional, né? Relacional. Agora, imagine a criança. Se ela fica só diante da tela, igual eu estou aqui com vocês, as experiências vão se limitando. Não que ela não tenha aprendizagens, claro que ela tem, mas já pensou ter experiência de brincar com a água, de plantar, de colher nesse momento, de fazer uma massa com farinha e fazer uma bagunça, fazer um bolo descobrindo que o fermento é o produto químico que faz deixar a massa fofinha. Experiências, eu estou olhando para a minha dobradura aqui atrás do meu tsuru, experiência de dobrar papel, experiências são tudo que o adulto ou uma criança mais velha
pode abrir de janela de oportunidade para que a criança possa viver coisas novas. Imagine a criança, gente, que é uma esponja. Ela teria a possibilidade de ter muitas vivências num dia, até mesmo quando ela fica no ócio, né? Ou quando ela está entediada, ou quando ela está com raiva. Ela tem experiência de entender o sentimento. Mas, para tudo isso, o adulto vai ter que ter um olhar cauteloso, cuidadoso, de escuta atenta, para compreender essa criança que é, por natureza, curiosa, quer mexer em tudo. Como você disse, cheia de imaginação, de criatividade. É com essa criança que eu vou ter que lidar, né? Marina, eu queria depois, se você me permitir, que a gente falasse um pouquinho sobre as questões emocionais, né? Sim. Que são uma das experiências que ela vive. Mas vai lá, que eu sei que você tem perguntas. Eu acredito, Regina, que a gente pode abordar esse aspecto emocional, até quando a gente tem que pensar, enquanto escola, como a gente orienta os pais em relação às descobertas que as crianças fazem e da possibilidade de descobertas que elas têm, né? Às vezes, para nós da escola, é muito claro como é que as crianças conseguem fazer algumas descobertas, porque a gente possibilita isso para elas, né? Então, dar a possibilidade das crianças fazerem descobertas é imprescindível. E a gente tem visto, até por alguns relatos de familiares das escolas, dos municípios que a gente se aproxima, de que, às vezes, a expectativa em relação à criança é de que ela faça alguma coisa na visão do adulto de uma forma convencional, né? E a criança tem um outro jeito de fazer, que é tão importante quanto, porque foi descoberto por ela aquele jeito de fazer, né? E ressaltar isso para a criança, dizer para ela, puxa, você conseguiu fazer isso. Ainda que aos nossos olhos de adultos não seja o adequado ou o mais perfeito, entre aspas, né? Mas foi o que a criança conseguiu fazer naquele momento. Isso traz muita aprendizagem para a criança e faz com que a autoestima dela também se eleve, o que contribui fundamentalmente para esse processo de desenvolvimento, né? Olha, que você disse que é fundamental, foi lindo, Marina, porque assim, quando eu me remeti ao século XVIII, que as crianças eram consideradas como adultos em miniatura, se esperava da criança atitudes de adulto, né? Ou não valorizando aquilo que a criança tem consigo, que é essa curiosidade, né? Como nós falamos. Então, quando eu olho para a criança de um olhar assertivo, permitindo que ela faça do jeito dela e que eu dê a sustentação para isso, lhe dando autoconfiança, é fantástico o que você disse. Vamos lembrar, então, que esse é um momento de experiências enriquecedoras, porém, podem também ser um momento desastroso, quando o adulto quer que a criança tenha atitudes que não são cabíveis ainda para a criança. Então, tudo bem a criança, nesse momento, que ela vai fazer birra, porque ela vai ter que aprender a lidar com o sentimento. Tudo bem ela fazer uma descoberta e usar da expressão dela, né? Quando ela está descobrindo como é que a planta cresce ou como é que o bolo ficou pronto, usando do calor do fogo, enfim. O cuidado de não se tornar um período desastroso é para que a gente não ache que a aprendizagem da criança esteja limitada à letra, a número, né? Ou à coordenação motora fina, porque nosso cérebro vai muito além de tudo isso que a gente está vendo. Regina, eu vou pedir só uma licença um pouquinho, porque eu acabei de ver que uma professora, se eu não me engano, você consegue baixar um pouquinho aqui para nós? Acho que Elisa era o nome dela, contando que a gente ainda tem em algumas situações, em algumas localidades, uma educação infantil que ainda é muito ligada ao conteúdo,
né? Uma preocupação excessiva com o conteúdo a ser, entre aspas, esse conteúdo, obviamente, né, a ser desenvolvido, e o que afasta as crianças das descobertas e das experiências, né? Então, o entendimento de que essas experiências, elas vão trabalhar também, elas vão aproximar essas crianças de conceitos, mas o que é importante agora para essa criança não é saber o conteúdo disso, né? O objeto de estudo disso efetivamente. O importante é que ela descubra, que ela colecione elementos que a façam se aproximar disso mais tarde, né? Que ela possa se utilizar desse repertório quando ela tiver que fazer outras descobertas, né? No futuro. Ah, que bom! Para a professora que escreveu isso, foi muito pertinente. Muito. Porque hoje, quando eu assistia, eu não sei se vocês assistiram, eu assisti a live do Todos pela Educação, junto com o pessoal do CNE, do Conselho Nacional de Educação. Depois recomendo que vocês procurem até no YouTube, com a presença da UNCM, enfim. E nos comentários que eu ia acompanhando, alguém escrevia assim: mas se a gente não garantir as 800 horas, porque hoje várias pessoas colocaram hashtag repensar as 800 horas para a educação infantil de não ser obrigatória, porque a educação infantil já tem uma carga horária, né, uma jornada, e a própria legislação diz que a criança pode cumprir apenas 60%, enfim. E alguém disse: e como fica a prontidão para o fundamental? Calma. Socorro. Calma. Socorro. Né? Então, nós estamos saindo de uma pedagogia transmissiva, onde a prioridade eram os conteúdos excessivos, né? Na área da prontidão, da pré-alfabetização para a educação infantil, para uma nova pedagogia, que é a pedagogia participativa, que Formosinho e Oliveira nos contribuem, teoricamente, para pensarmos. Pai não precisa entender disso, tá bom, gente? Pai basta amor, carinho, atenção, brincadeira, enfim. Para nós, educadores, essa pedagogia participativa aponta que a participação da criança em cada situação de experiência de aprendizagem, e como Loris Malaguzzi nos diz, escutando o que as crianças têm a nos dizer sobre cada experiência, é um ganho. Por exemplo, quando uma criança olha uma semente e diz para mim que a semente é mais importante que a árvore, porque a semente é antes dela ser árvore, meu Deus, é um ganho. Né? Olha que lindeza ela dizer que aquela casca da semente é muito mais importante do que só a árvore. Eu ouvir a criança significa onde é que eu posso tecer mais redes de conexões para ela descobrir as relações do mundo e como é que o mundo está organizado. Então, esse é um momento que, mais do que nunca, as vivências e as experiências serão garantidas em casa de uma outra forma. Só que talvez quando a gente voltar para a escola, pós-pandemia, eu tenha que aprender a ouvir melhor ainda, praticar a pedagogia da escuta, para entender que, a partir de tudo que a criança vivenciou em casa agora, seja possível eu ter um novo fio condutor das experiências, que não a conteudista, né? Não basta eu ter só conteúdo, porque a própria Base Nacional Comum Curricular, quando propõe lá as 10 competências e os campos de experiência e os 6 direitos de aprendizagem, já estão garantindo que a gente pratique essa experiência e valorize o que a criança entende sobre o mundo. Pergunte para a criança agora o que é o coronavírus. Todas elas têm algo a nos dizer. Pergunte para ela, como eu perguntei para algumas crianças online, o que é família agora. Uma criança me disse: família é ver adulto brigando dentro de casa. Essa é uma experiência de aprendizagem que eu tive que dialogar com ela sobre isso. Mas a criança disse assim: mas família também é bom porque
meu pai brincou comigo pela primeira vez, que ele nunca brinca comigo. Olha aí, olha que experiências novas eu estou tendo. Regina, Né? e já que a gente está falando, né, então, dessas experiências e desse aspecto tão importante que é a organização desses vínculos, né, a aproximação com as pessoas, essa interação, a importância dessa brincadeira, eu acho que a gente podia agora pensar um pouquinho, então, numa situação de que as famílias estão em casa, as crianças estão com essas famílias, né? E nós, da escola, podemos colaborar com essas famílias, pensando que já que eles não são os especialistas em educação, mas nós somos, podemos fazer algumas orientações para essas famílias. Só que essas orientações, elas têm que aproximar dessas experiências, né? Então, a provocação agora, Regina, é talvez a gente pensar como que na prática, de fato, nós, escola, podemos prestar um serviço de realmente parceria com essas famílias e fazer essas orientações para que elas possam, da melhor forma possível, se aproximar dessas crianças e aproveitar esse momento para que as crianças também tenham aprendizagens em casa, aprendizagens que não vão ser a da escola, mas também vão ser aprendizagens a partir de experiências gostosas em família, né? Como é que a gente pode pensar isso na prática, então? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu diria a vocês que talvez seria interessante encaminhar às famílias o quanto a prática parental responsiva é importante. Responsividade no âmbito da própria psicologia é quando tem uma atitude compreensiva em relação à criança, uma compreensão sobre o apoio emocional que eu preciso dar nesse momento às crianças. Porque tanto tem adulto que deve estar impaciente, ansioso, sem paciência para lidar com a criança, todos nós precisaremos de prática responsiva parental, que já está assegurado no Marco Legal da Primeira Infância, quando eles falam sobre isso, né? Então, outra situação que eu gostaria de falar para vocês é que o aporte verbal da família é importante. Pai contador de história, que lê história para a criança todo dia. Isso é importante. Por quê? Desenvolver e ampliar os vocabulários da criança, estimular até os bebês nessa comunicação, tati-bitati, muitas vezes, né? Isso é importante também, porque é importante para o desenvolvimento neuronal. O aporte verbal, tá? Então, brincadeiras com cantiga, trava-língua, parlenda, história. Outro aporte fundamental seria no âmbito do desenvolvimento físico. Não deixem as crianças ficarem sedentárias vendo televisão o dia inteiro, porque criança precisa de mobilidade corporal intensa. Eu volto ao que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, que toda criança até 6 anos de idade tenha, no mínimo, 3 horas de atividade turbulenta. 3 horas de brincadeira com o corpo, gente. Então, vai pular polichinelo, vai correr, vai pular. Não tem espaço, pula polichinelo, pula corda em casa. Precisa gastar essa energia física, né? Esse é outro aporte importante. Então, quando os professores fizerem orientação às famílias, não esqueçam da prática responsiva, do aporte verbal, do aporte físico, e agora eu vou falar do aporte emocional. Que aporte seria esse? Não esquecer que é tempo de falarmos sobre emoções. Marina está me sinalizando que a gente tem bem pouco tempo, eu vou resumir. O que seria falar agora das emoções? A Base Nacional já fala sobre competência socioemocional. Para a família, o que é importante se ela não sabe o que é competência socioemocional? Apenas, gente, reconhecer que dentro de nós humanos, somos seres humanos emocionais, que não há cognição sem cuidar das emoções. Por isso, precisamos, nesse momento, aprender a ouvir o que o nosso sentimento está dizendo. E quando uma criança dizer, pai,
estou cansado, estou aborrecido, estou magoado, estou de saco cheio, ou estou bravo, ou estou feliz, que o adulto dialogue com a criança sobre cada estado emocional e fale dos sentimentos. Nós somos revestidos de sentimento. E, nesse momento, a gente tem sentimento de raiva e de alegria. Não esqueçam que a gente está vivendo uma gangorra emocional o tempo todo. Gangorra é um brinquedo que eu preciso do outro para brincar. Eu preciso do outro para falar do sentimento. Alguém que fale comigo, tudo bem ficar triste, tudo bem ficar alegre, tudo bem ficar aborrecido. Orientem as famílias nesse trabalho do diálogo e do reconhecimento do que eu estou sentindo. Porque quando eu reconheço e falo, é um grande avanço. Por isso, todo esse aporte de orientação à família é importante. E, por último, eu diria que quando a criança tem vivências baseado na rotina familiar, da hora de acordar à hora de dormir, também tem vivência. Ao arrumar a cama, a criança está aprendendo. A hora que ela está na cozinha ajudando, ela está aprendendo. Não esqueçam disso. Todos esses aportes são importantes para a constituição do sujeito criança. Sabe que, Regina, que lá na editora nós estamos muito preocupadas em relação a isso, e em que orientações, então, fazer, né, para que os nossos parceiros possam, de uma forma responsável e estabelecendo de fato essa parceria com as famílias, pensar sobre essas experiências de aprendizagem, né? Então, o que nós temos organizado é um repertório grande de propostas onde as crianças vão poder brincar, se aproximar de histórias, de brincadeiras do tempo dos pais, né? Que os pais possam ensinar para essas crianças como é que eles brincavam, do que brincavam, de que músicas cantavam, que possam construir juntos materiais, né? Que sejam significativos para essa criança, que possam explorar materiais que não são estruturados, que não são os brinquedos prontos, né? Que as crianças possam explorar esses materiais e fazer as suas descobertas, pensando sempre em como que elas, então, podem participar, conviver, explorar, expressar, né? Brincar e se conhecer nesse momento, que são os direitos pensados na educação infantil e que precisam ser preservados também nesses momentos, né? Então, se nós pudéssemos dizer na prática o que fazer com essas crianças, é garantir esses 6 direitos, né? É garantir que elas possam, de fato, explorar, expressar, participar, brincar, conviver e se conhecer. E pensando nessas orientações, então, a gente entende que é papel da escola dar esse apoio para os pais, né? Se colocar no lugar dessas famílias, ter empatia nesse momento de que também são famílias que, primeiro, não têm os conhecimentos pedagógicos que nós temos, né? Que estão desenvolvendo o home office muitas vezes em casa, assim como nós também estamos, que precisam ser propostas práticas, né? Para que eles possam, de fato, desenvolver em família. As orientações na educação infantil não vão ser diretas para a criança, elas vão ser para as famílias, porque é o papel nosso da escola prestar essa parceria com as crianças. Então, com as famílias. E a gente precisa, então, pensar agora que veículos a gente usa para isso, né? Como é que a gente pode, então, colaborar com as famílias nesse sentido? Que alternativas a gente vai dar para as famílias se aproximarem disso? Né? Como é que a gente oferece isso para as famílias, então? Eu acho que todos os canais que nós tivemos de comunicação, sejam através do uso de todas as tecnologias, ou para o pai que não tem acesso à tecnologia, porque hoje nós temos uma grande parte da população brasileira, são 53% que tem computador em casa, 70% tem acesso à internet via WhatsApp, por exemplo. Os que não têm, que eu encaminhe fisicamente um material de orientação, né? Agora, é bem oportuno, viu, Marina, lembrar desses aportes que nós falamos, mas permitir também que, pai, se você tiver algum pai me ouvindo, não precisa ocupar o tempo todo a criança com atividade.
deixa ela criar as coisas dela também, tá? Deixa ela viver o tédio, de sentir frustração, de sentir o ócio, que também são momentos importantes, tá? Isso mesmo. Então, a gente tem pensado, Regina, em propostas, em orientações para as famílias, como você disse, que aproxime do cotidiano dessas famílias, né? Para que as crianças tenham esse tempo mesmo, que não fiquem imersas em, entre aspas, atividades, que é o que a gente não quer, mas que elas possam ter um tempo de convivência familiar, né? De interação com as famílias, e que também possam ter esse tempo que às vezes as famílias precisam que as crianças façam coisas diferentes, né? Façam coisas por elas mesmas, para que a mãe também às vezes precisa, né, organizar a casa e trazer a criança nesse momento para esse cotidiano é muito importante. Né? A gente na editora, então, tem disponibilizado para os clientes, tanto das escolas públicas quanto das escolas privadas, orientações que trazem essa perspectiva das interações e da brincadeira, né? E lembrando que essas orientações, elas não são únicas, né? A orientação que a gente dá para as professoras que recebem essa orientação também é que elas possam ampliar, porque são elas que conhecem as suas crianças, né? Elas que conhecem as suas famílias, como que isso funciona em determinada região, em determinada escola. Eu vejo aqui pelos comentários que a gente tem gente do Brasil inteiro mesmo, né? De Fortaleza, do Rio de Janeiro, da Escola Selminho de Natal, da Escola Santa Marta. Então, quando a gente pensa nessas orientações, a gente também entende que é papel fundamental do professor dar intencionalidade para elas, pensando nas suas crianças, né? E além disso, eu acho que a escola tem que pensar também em outros meios, né? Porque, como você disse, a gente não tem acesso à internet para todo mundo, né? Então, talvez disponibilizar o acesso ao documento das orientações para que essas famílias possam ir buscar na escola ou enviar por um outro meio, né? Eu ouvi um relato esses dias, uma live de um município que até carro de som providenciou, né, para dizer, olha, a escola está aberta, venham conversar com a gente, está aberta no sentido, família, venha perguntar para a gente como é que vocês fazem com as crianças em casa, né, porque a gente sabe que essa parceria é fundamental, é um lugar de apoio, né, é um momento de se aproximar, né, Regina, nós da editora acreditamos muito nessa educação que aproxima, e o momento, embora seja de isolamento social, é um momento de aproximação, né, é um momento de pensar no outro, de se colocar no lugar do outro. Então, por isso, quando eu falei desse aporte emocional, é muito oportuno que as escolas dialoguem com as famílias sobre o que é compaixão e empatia, que são sentimentos que nós vamos ter que ajudar a desenvolver nas crianças. Nunca foi tão oportuno aprender a nos colocar no lugar do outro, como você disse. Eu estou na minha casa para proteger a vida dos outros também, né? Agora, Marina, só me permite rapidamente, que eu sei que o tempo está acabando, professores, precisamos ter muito cuidado que se nós dermos um exagero de atividades mecânicas e repetitivas, de tarefinha para casa, talvez quando elas voltarem para a escola o prejuízo seja maior. Vamos garantir agora mais momentos de interação da família. E hashtag fica a dica, oriente as famílias para terem paciência com as crianças, porque educadores, tenho certeza que a partir dessa pandemia, as famílias nunca, jamais imaginariam que iam valorizar tanto o professor e a escola. Regina, antes da gente finalizar, então, a nossa live, eu queria agradecer a contribuição, né, das pessoas que estão aqui conosco. A gente está com quase 700 pessoas nesse momento junto conosco. Eu vou ler alguns relatos aqui que são bem interessantes, né? Então, que as escolas estão acompanhando as vivências enviadas e que estão muito felizes com o envolvimento dos pais em relação a isso, né? Que pena que está acabando, porque eles estão adorando. Que orgulho de ter um município dentro dessa live. A escola Selminho apoia a editora e hashtag estamos juntos, eles estão colocando. Parabéns pela nossa iniciativa, isso também, né, se deve a você, Gina, muito obrigada. Muitas palminhas, muitos corações.
O pessoal do Facebook dizendo que, então, nós precisamos, de fato, orientar os pais, né, em relação a isso. Que pena que está no fim. A gente gostaria de um pouquinho mais. Tem pessoal de 13 Tilhas colocando. Muito importante a reflexão sobre a família. O momento pede que a gente tenha essa aproximação, né? Então, a gente teve, de fato, acho que chegamos ao nosso objetivo, né, Regina? Que é pensar que, já que vivemos nesse momento de isolamento social, a gente precisa olhar para a educação infantil como esse lugar de descoberta, de experiência, de encantamento, né? Como já diz o Manuel de Barros, o encantamento é alguma coisa que a gente não se mede por coisas materiais, né? Ou com fita métrica, ou com balança, ou com atividades mecânicas padronizadas, né? Se a gente pudesse contribuir ali com o Manuel de Barros nesse pensamento, mas a educação infantil é um lugar de encantamento próprio da palavra, né? De encantar, de tocar, de afetar essas crianças. Que, então, embora em isolamento social, a gente possa continuar contribuindo para que essas crianças se encantem com as suas aprendizagens, né, com as suas descobertas, e que assim ampliem esse repertório de conhecimento que já tem em grande escala, né? As crianças já têm muitos conhecimentos. A gente precisa aproximá-las de outros e ampliar esses que elas já têm, não é? Uhum. Ai, Marina, ótimo. Eu queria, para a gente encerrar, dizer 3 coisinhas. Baseado no que você disse do encantamento do Manuel de Barros, Fernando Pessoa diz que grande são as coisas, a poesia, a bondade, a dança, mas melhor do mundo são as crianças. Porque flor, música, pode até padecer quando seca, mas a criança, jamais, né? E também vou dizer para vocês, amanhã, se a Marina me permitir, lógico, eu estou aqui na minha casa, ela nem vai me bater. Amanhã, eu e Jane Haddad, minha amiga lá de Belo Horizonte, nós vamos lançar um documento chamado Inventário Emocional, para contribuir com os educadores que vão enviar para as famílias um caderninho que fala de alguns sentimentos como angústia, frustração, tédio, e como dialogar, para que o pai tenha ideias de conversar sobre esses sentimentos que brotam dentro da gente, né? Então, amanhã, às 5 horas, a gente vai entrar. Vocês podem olhar no meu Instagram. Meu Instagram é @reginachudo, para que vocês possam... E a Marina, se quiser, pode receber o documento e encaminhar para toda a rede dela, da Editora Opete, ok? Obrigada, Regina. E para finalizar, eu quero agradecer, com muita gratidão, usando a expressão do Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, na Função da Arte, no livro dos Abraços, ele diz: Diego não conhecia o mar. O pai Santiago levou o menino para conhecer o mar. E quando encontraram, naquelas alturas de areia, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta imensidão do mar e tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. Tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajude a olhar. Gente, ajudem as crianças a olharem esse tempo de pandemia que não é fácil. Todo mundo está vivendo a primeira vez. Eu peço ajuda da minha amiga Jane, às vezes, para eu também poder aprender a olhar para esse tempo tão desastroso, tão calamitoso. Quando eu olho para aquelas covas em Manaus, cavadas em metros, me emociona. Todo mundo vai precisar de ajuda. Mesmo no isolamento, a gente não está isolado emocionalmente do outro ser humaninho. Afinal, somos feitos de gente. Precisamos de gente para aguentar passar por esse momento. Tá bom? Regina, eu agradeço muito a sua participação. A gente teve, então, a contribuição da professora Regina Chudo aqui com a gente, né? Foi de grande valia. Regina, você sempre é muito bem-vinda na editora, você sabe disso, né? Tem na gente alguém que pode, né, contar, e a gente tem em você alguém que pode contar com a gente também. Muito obrigada.
E para finalizar, gente, eu queria agradecer a participação de todos vocês. Foi, de fato, um momento único. E eu gostaria de trazer o conceito de experiência, então, né, apresentado pelo La Rosa, que é experiência como aquilo que nos toca e nos passa. Então, o nosso desejo da Editora Opete é que essa live tenha sido uma grande experiência para todos vocês e que juntos nós possamos pensar no bem-estar e na aprendizagem, no desenvolvimento das nossas crianças nesse momento de isolamento social, né? A educação infantil precisa olhar para as nossas crianças nesse momento, tá bom? Muito obrigada pela participação. Regina, um beijo, obrigada. Gente, tchau. Até a próxima.